Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que essa é uma palavra que há muitos anos o Senhor falou comigo. E eu já tive a oportunidade de falar assim espontaneamente, em muitas ocasiões, principalmente para pessoas que estavam começando a nova vida na fé. Mas de fato, foi a primeira vez que eu parei para olhar o texto e para escrevê-lo sistematicamente, para ministrar para os irmãos. E eu creio que foi uma bênção na minha vida, foi uma revelação do Senhor, e vai ser uma bênção também na sua vida. Amém? Atos capítulo 9, a partir do verso 1, é o relato da conversão de Saulo de Tarso, que veio a se tornar o grande apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja. Amém? Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Observe que a palavra caminho está com letra maiúscula, então é uma referência a Cristo Jesus. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele prepararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeram nem beberam. Veja que ele ficou 3 dias. Quantos dias duraram o nosso encontro? 3 dias, né? Foram 3 dias o tempo do encontro de Saulo com o Senhor. A Bíblia diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Assim, respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Você vê que ele muda o tratamento. A Bíblia começa falando Saulo, mas depois que ele tem um encontro com Deus, Ananias vai cumprimentá-lo e fala: Irmão Saulo. Por que irmão Saulo? Porque esse é o tratamento com o qual os filhos de Deus se tratam. Deus é o nosso Pai, e nós somos irmãos. Então, de maneira fraterna, nós nos tratamos assim: irmão fulano, irmã ciclana. Chamamos dessa forma, não chamamos diretamente pelo nome, mas chamamos sempre irmão. E eu sei que para algumas pessoas parece estranho, mas é assim que a Bíblia diz que nós devemos nos tratar. Ele diz: Irmão Saulo. Então, olha se tem alguém do seu lado. Se você não sabe o nome, pergunte o nome da pessoa e fala para ela: Irmão fulano. Diga o nome dela, mas antes diga que é irmão ou irmã. Amém? Ele diz então: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado.
Por que eu falei para vocês que no dia 17 nós vamos ter a festa das águas e celebrar o batismo? Porque é essa ordem bíblica. Quem crê e for batizado, você creu, o que procede à fé é o batismo. E aqui nós vemos na experiência do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele recuperou a visão, ele teve 3 dias um encontro com Deus, e assim que seus olhos foram abertos, porque quando o Espírito de Deus vem sobre você, a cegueira cai, as escamas caem, e você começa a enxergar o que você não conseguia enxergar, você consegue ter uma visão da vida, você consegue enxergar tantas coisas, você diz, meu Deus, eu fiz tantas loucuras na vida, como eu não era capaz de ver isso, e quando os seus olhos se abrem, a primeira decisão imediata, a conversão, é o batismo, e a Bíblia diz que ele então foi batizado. Eu quero te fazer algumas perguntas, você não precisa levantar a mão para responder, você não precisa falar para responder, apenas no seu coração você responde, ok? Primeiro, algum dia você já falou mal de crente? Segundo, alguma vez você teve uma atitude preconceituosa em relação à igreja? Às vezes de graça, não gosto de crente, não gosto de igreja, não gosto de pastor. Alguma vez passou isso na sua mente ou você falou isso? Terceiro, você é alguém que já praguejou, já insultou, já xingou alguém só pelo fato dele ser pastor? Quarto, algum dia você disse para alguém, eu jamais vou ser crente na vida. Jamais vou me tornar um cristão. Você já rejeitou o convite de alguém que te chamou para um culto e falou assim, eu nunca vou colocar os pés numa igreja evangélica? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, o que eu tenho para falar hoje aqui é para você. Porque a história que nós lemos é a história de uma conversão, é a história de um encontro com Deus, é a história de uma mudança de vida de um homem que era chamado de Saulo, uma versão hebraica, da mesma raiz de Saul, que depois da sua conversão, ele passa a ser chamado de Paulo, mas não é outro nome, é o mesmo nome. Só que Paulo era a forma romana de chamar Saulo. E ele adota esse nome porque ele vai pregar para os gentios, e eram romanos, era o povo não judeu, e tinha muito mais aceitação, mas era como se fosse o mesmo nome. Você fala Pedro em português, Peter em inglês, Pierre em francês, e é o mesmo nome, apenas em contextos diferentes. Quantos me entendem? Amém? A Bíblia diz que Paulo, irmão, a conversão de Saulo em Paulo, foi um dos maiores episódios, um dos maiores eventos que aconteceu na igreja primitiva e que impactou a vida do cristianismo, porque esse homem que perseguia a igreja se tornou um defensor do evangelho, e a mudança de vida que ele vai experimentar é tão forte, tão poderosa, que ele, sendo alguém que perseguiu a igreja, ele vai terminar os seus dias sendo perseguido e vai morrer por causa do evangelho e por causa da igreja. Todavia, na conversão, Paulo vai passar por alguns estágios, e esses estágios pelos quais o apóstolo Paulo passa, são os estágios que todos nós, que já estamos caminhando na fé, já passamos. E você que está voltando hoje do encontro, quem está voltando do encontro, levanta-se a mão. Aleluia! Vamos dar um aplauso ao Senhor por esses irmãos aí, olha, estão chegando, glória a Deus. Para você que eu quero falar especialmente hoje, que deu um passo de fé de seguir a Jesus, você vai passar pelos mesmos estágios. Quais são os estágios? Primeiro dele, eu chamo de o estágio da incredulidade. O que é o estágio da incredulidade? Não é que você não está crendo, é que as pessoas de fora não vão acreditar na sua mudança, não vão acreditar na sua transformação, não vão acreditar no seu novo nascimento. O texto bíblico diz que, no relato da conversão, que Saulo, respirando ameaças e morte,
contra os discípulos do Senhor. Ele vai ao sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa que tinha poderes também naquela época, e pede uma carta em branco, autorização para que ele saísse de Jerusalém a Damasco, onde tinha um foco de cristão, visitando cada sinagoga, e onde ele encontrasse um seguidor de Jesus, ele pudesse encarcerar, pudesse matar, pudesse prender, pudesse torturar. Todavia a Bíblia diz que no meio do caminho uma coisa acontece, é a maior experiência da vida de qualquer ser humano. O Senhor se revela a ele, a luz dos céus brilha, ele cai como morto no chão. Quando ele levanta, ele está cego, ele não consegue ver, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos aqui que já foram criança sabem o que significa quando a mãe chama seu nome 2 vezes. Maria, Maria, né? Paulinho, Paulinho. Eu já falei, você sabe que a coisa não é boa. E o Senhor não fala Paulo. Jesus, quando ressuscita, ele encontra Maria, ele fala Maria. Mas quando Saulo encontra com Jesus, ele fala Saulo, Saulo. Você já entendeu? A Bíblia diz que ele, como um facho de luz, ele tem uma revelação, ele reconhece o Senhor, e aquela viagem que ele estava fazendo para perseguir os cristãos, é interrompida naquele momento, nesse encontro com o Senhor. E como todo novo crente, Saulo vai precisar de ajuda. Agora eu quero falar para aqueles que já caminham há mais tempo na fé, para aqueles irmãos mais maduros na fé. Todo novo convertido precisa de um irmão mais velho para lhe apoiar. Deus sabia disso. E Deus fala ao coração de Ananias. Ele diz: Ananias, acabou de converter um homem. Ele está em Damasco, está na rua direita, está na casa de um homem chamado Judas. Vai lá e ora por ele. E Deus fala isso para Ananias. Ananias já servia ao Senhor. Era para ele consolidar Saulo. Mas sabe o que Ananias responde? Atos 9, verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. O que Ananias falou? Senhor, será que ele converteu mesmo? Senhor, eu conheço esse homem, eu já ouvi do que ele faz, da maldade dele, da impiedade dele. Então a primeira coisa que aconteceu com Saulo na sua conversão é o que todo cristão passa. Sempre vamos encontrar pessoas que não acreditarão na nossa transformação, e esse é o estágio da incredulidade. A Bíblia diz que Ananias ficou temeroso, dizendo: eu já ouvi falar desse homem, ele não é nada fácil, ele é perverso, ele é mau, ele é impiedoso. Porque na ótica de Ananias, Saulo de Tarso não poderia ser transformado no apóstolo da graça. Porém, nós sabemos que não há coração duro para Deus. Amém? Eu fui no encontro hoje, fui lá almoçar com os irmãos, e cheguei lá, encontrei um senhor, e eu falei para ele: como que o senhor veio parar aqui no encontro? Ele falou: pastor, é história de filme, eu alugo casa, eu tenho casas, eu alugo casa, e uma irmã da sua igreja foi alugar uma casa lá, e ela alugou a casa, nós fechamos negócio. Ela falou: olha, eu sou crente, eu queria que você fosse na minha igreja. Ele falou: mas eu não sou de igreja. Aí ela disse assim: então posso fazer contigo uma casa de paz? Explicou para ele o projeto de casa de paz. Ele falou: tá bom. E ele aceitou a casa de paz. E ele disse: olha, eu não sei como eu estou aqui, eu e a minha esposa, e eu já chorei muito aqui. Só que ele encontrou um outro irmão lá que conhecia ele, os dois do corpo de bombeiro, aposentados. E ele falou assim: esse cara é durão, pastor, esse cara era osso. A própria esposa dele testemunhou, falou: esse homem não chora. E ele falou assim para mim: falaram para eu trazer travesseiro, falaram para eu trazer roupa de cama, falaram para eu trazer não sei o que, mas não falaram para eu trazer lenço. E ele chorou do início ao final, estava lá todo com o olho inchado de tanto chorar. Diga assim: não há coração duro que o Senhor não possa quebrantar.
A Bíblia diz que enquanto ele perseguia os cristãos, ele vai viver o melhor encontro da sua vida. E a maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. A doutrina que nós praticamos hoje foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo. A ordem de culto que nós temos hoje foi organizada pelo apóstolo Paulo. Os historiadores dizem que em 25 anos, todo o Império Romano conheceu o poder do Evangelho, principalmente pela influência do apóstolo Paulo. E o Império Romano, querido, no primeiro século, ele dominava praticamente o mundo inteiro. Então, no início da sua conversão, ninguém acreditava nele, as pessoas não criam na sua conversão. E eu estou falando isso agora para vocês aqui que estão voltando do encontro. Porque as pessoas vão olhar para você e você vai dizer assim: ah, eu fui na videira, eu tive um encontro com Deus. Alguém vai ver sua postagem no Instagram, nas redes sociais, e vai falar: o que é isso? Você está na igreja. Aí sabe o que é que elas vão falar? Isso é fogo de palha. Ninguém muda de uma hora para outra, meu amigo. Aí eles apostam entre si, começam a dizer assim: ó, não dou um mês para voltar à velha vida. Aí você fica firme um mês, eles vão dizer: não dou 2 meses, não dou 3 meses. E as pessoas vão fazendo aposta de que você não vai prevalecer. E você chega, você quer estar feliz, você quer compartilhar. Elas falam o seguinte: aprontou tanto e agora quer dar uma de santinho? Quer dar uma de santinha? Ah, entrou para a igreja, mudou. Ah, me engana que eu gosto. Paulo passou por isso. Muitos irmãos aqui passaram por isso. Você pode passar por isso também. Mas aqui nós temos uma palavra de esperança dos céus, que o apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. É a nova vida, amigo, bem-vindo à nova vida em Cristo Jesus. O mundo não acredita nisso, os políticos não acreditam nisso. Ele fala: ah, fulano aprontou, você fica estigmatizado. Mas essa é a beleza do Evangelho, porque somente o cristianismo crê na transformação do homem de dentro para fora. As pessoas querem mudar aí fora, sim, muda o penteado, agora você é uma nova pessoa, resolvi, vou cortar o cabelo, agora mudei meu estilo, agora vou usar roupa assim, assado. Ei, isso não muda ninguém. A verdadeira transformação é o que o Espírito Santo opera, é a metamorfose, é a lagarta se transformando em borboleta. A borboleta veio da lagarta, mas elas não têm mais a mesma vida, não compactuam com as mesmas coisas. Uma rasteja, outra voa, elas se alimentam diferente, têm habitats diferentes, elas não têm comunhão. E é isso que o Senhor fez na sua vida. Ele mudou a sua natureza de dentro para fora. O exterior vai apenas expressar aquilo que aconteceu lá dentro. Mas no mundo as pessoas vão dizer para você: ah, muito bonito, fez, aprontou, agora entrou para a igreja, virou santo. E as pessoas mais próximas de você são aquelas que vão apontar o dedo na sua direção e vão dizer: eu sei o que você fez no verão passado, eu conheço o seu passado, eu sei do que você aprontou. Você não mudou coisa nenhuma, mas você tem que permanecer firme ali, meu irmão. Vão dizer que é fogo de palha, você permanece firme. Vão apostar que só vai durar 30 dias, você vai permanecer firme. Você não vai recuar, você não vai voltar atrás. E quando você permanecer, você vai mudar de fase. Vai sair dessa fase da incredulidade das pessoas e vai entrar numa outra fase que às vezes ela não é mais simples, mas ela é necessária também. É a fase da crítica. Primeiro as pessoas não acreditam em você, elas ficam olhando, elas ficam acompanhando suas redes sociais. Deixa eu dizer algo para você. Eu li uma pesquisa recentemente, que de todas as pessoas que nos acompanham na rede social, pessoas comuns, só 2,5% curte. E você sabe que hoje tem recurso para você saber que uma postagem sua teve 3.000, 5.000 visualizações, mas tem ali 100 curtidas só.
O que eu quero dizer? Tem mais gente te olhando do que você imagina. Tem mais gente acompanhando a sua vida do que você imagina. E eles estão ali para dizer assim, será que é? Será que não é? As pessoas estão te acompanhando, estão te seguindo, estão te observando. E quando elas virem que você permaneceu firme, passou uma semana, você está ali, passou um mês, passaram 6 meses, passou um ano, porque vai passar isso tudo e você vai permanecer, amém? Você vai ficar firme, amém? Glória a Deus. Aí elas começam, mudam o discurso, passam de questionar se é verdade ou não, e aí começa a acusação. Qual é a acusação? Fulano está fanático. Fulano só quer saber de igreja. Fulano agora não tem mais vida. Fulano agora é só igreja, só igreja, só igreja. E quanto mais comprometido você se torna com o Senhor e com a obra do Senhor, mais vão te acusar. Toda pessoa consagrada já ouviu isso aqui. Agora, eu estou falando de Saulo. A conversão dele custou e custou alto, irmãos. Porque inicialmente as pessoas diziam, não, ele não converteu não. Está fingindo, está infiltrado. Ele vai fazer mal no final. Ele continuou. O camarada era advogado, filósofo, poliglota, falava 4 idiomas fluentes. Alta sociedade. De repente ele abandona aquilo tudo. O pessoal fala, esse cara está louco. Esse camarada está maluco. Então, Paulo era o tipo de pessoa que era ou 8 ou 80. Você vê o temperamento de Paulo, Paulo era um sanguíneo hemorrágico. Ele, quando botava uma coisa na cabeça, ele ia. Eu sou sanguíneo também, não sou hemorrágico, mas já deu para perceber que eu sou meio sanguíneo. E eu sou muito intenso com as coisas. Às vezes eu estou lá digitando alguma coisa no computador, minha esposa fala, ela diz assim, Ricardo, para, porque senão você não vai me ouvir. Você não ouve quando você está trabalhando. Eu falo com ela, meu amor, quando eu estou trabalhando, eu trabalho. Quando eu divirto, eu divirto. Eu sou assim. Quando eu faço dieta, eu faço. Quando eu como. Entendeu? Eu não sou de mais ou menos, não sou aquele morno, entendeu? Sou para valer. Quantas vezes você que está aqui hoje, sendo crente ou não, já ouviu falar assim, não gosto de pastor, eu não vou à igreja só tem gente falsa. Eu falo, engraçado, ainda cabe mais um. Porque a pessoa dizer que não vai na igreja porque tem hipócrita, é igual ela dizer que não vai na academia porque tem um gordinho lá. Por que a pessoa está aqui? Porque Deus está trabalhando na vida dela. O Senhor está fazendo uma mudança. Todo mundo precisa dessa mudança, é ou não é? Jesus falou, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, pensa em alguém durão. Pensa num cara casca grossa. Saulo de Tarso. E quando ele tem esse encontro com Deus, olha como o Senhor mostra a dureza do coração dele. Irmãos, o que eu vou falar agora aqui não é para todo mundo não, é só para algumas pessoas específicas, tá? Então se não for para você, deixa passar batido. Mas Atos 26, verso 14, diz assim, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, guarde isso, língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões são 2 ferros pontiagudos que o dono dos bois colocavam aqui, atrás do mocotó do boi. Porque muitas vezes o boi era rebelde, não queria arar a terra, não queria puxar a carroça, e ele começava a fazer movimentos contrários ao comando. E quando ele dava o coice, quando ele forçava para trás, o mocotó dele batia na ponta do aguilhão, e aí feria. E muitas vezes sangrava, e era uma dor muito grande. Então ele tentava uma vez, feria, tentava de novo, tentava o outro, feria. E aí ele parava de tentar forçar para trás e começava a caminhar para frente. E Deus está falando para Saulo, 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 dura coisa é contra ti, lutares contra os aguilhões. Ele está dizendo, meu filho, você está se ferindo. Enquanto você está resistindo, você está tendo uma hemorragia, está
está te machucando, porque você não responde ao propósito, porque você não segue em frente. O resultado das suas escolhas, o resultado das suas decisões tem sido doloroso para você. Para de lutar. Eu estou falando para alguém específico nessa noite aqui. Para de lutar contra Deus. Erga as suas mãos e diga: Senhor, eu me rendo. Porque quanto mais tempo demora, você pode encontrar Deus na infância, você pode encontrar Deus como ladrão da cruz, no último momento da vida Ele te recebe. Mas quanto mais tempo você demora, mais perdas você tem, mais sofrimentos você tem na vida. Esses são os aguilhões. E Saulo de fato era um touro durão. Olha o que esse comentarista bíblico diz. Ele diz assim: o Senhor começou a ferroar a sua consciência, ao mostrar àqueles discípulos que foram presos por ele, que muitas vezes morriam e eram torturados com serenidade, enquanto o seu algoz estava furioso, as vítimas morriam cantando e orando. Quem resiste contra os aguilhões é um touro bravo. Os aguilhões serviam para amansar o touro bravo, e Paulo era esse touro bravo. Por que ele foi amansado? Por causa dos aguilhões. Mas deixa eu te chamar a atenção para outra coisa. O texto diz assim: eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Por que língua hebraica? Eu te falei, Paulo era poliglota. Paulo falava perfeitamente o hebraico, a sua língua mater. Falava o grego, que era o inglês daquela época. Falava o latim, a língua dos dominadores romanos. E falava o aramaico. Ele dominava essas línguas. A elite e os filósofos, e ele era um dos tais, só conversavam em grego. Mas quando Deus lhe aparece na sua experiência, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz questão de registrar e dizer: eu ouvi em língua hebraica. Por que esse detalhe do texto? Eu estudei num seminário onde mais de 50% dos professores eram americanos. E eles diziam: eu consigo dar aula em português, eu consigo falar em português, conversar, eu consigo pregar em português. Mas na hora de orar, a oração só flui na língua mater. E eu já tive essa experiência muitas vezes, porque estando na nossa igreja nos Estados Unidos, tem muitos irmãos lá, o culto em inglês, irmãos. Quando na hora de oração, cada um ora na língua mater. O hispano ora em espanhol, o americano ora em inglês e o brasileiro ora em português, que é a língua dele. O que Deus fez? Deus escolheu falar com Paulo na linguagem que mais tocava a ele. Deus sempre escolhe falar conosco da maneira que mais nos toca. Pode ter 1000 pessoas nesse ambiente. Cada pessoa ouve a voz de Deus da maneira mais íntima. Deus escolhe a sua linguagem e fala com você. E pode ser que você entrou aqui nessa noite dizendo: eu vim aqui só para conhecer, só porque eu fui convidado. Eu vim aqui. Não. Em algum momento, Deus vai direcionar uma palavra, se já não fez, diretamente ao seu coração. E o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? 1 minuto de convertido, ele já estava chamando Jesus de Senhor. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja. É isso, quando você fala mal da igreja, você fala mal de Jesus. Quando você persegue a igreja, você persegue a Jesus. Quando você rejeita a igreja, você rejeita ele. Ele diz: eu sou o cabeça da igreja, a igreja e eu somos a mesma coisa. Você está me perseguindo. Irmão, eu estou mostrando tudo isso para lhe dizer que Paulo mudou de vida, Paulo foi transformado, Paulo experimentou um novo nascimento. Mas não foi fácil. Não foi fácil porque primeiro duvidaram, depois se levantaram contra ele, quando viram que ele era firme, que ele tinha mudado de vida, que ele não arredou o pé, ele foi batizado, ele começa a congregar, ele começa a fazer discipulado. Paulo sumiu daquele meio que ele caminhava, começa a andar com outras pessoas. De repente eles falaram: esse cara está louco, está maluco, virou um fanático. Isso está em Atos 17, 18. Diz assim: e alguns dos filósofos epicureus, ele estava discutindo com os filósofos, ele era também.
e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Sabe o que é tagarela? É uma pessoa que fala sem pensar. Ela vai emendando as coisas, mas ela não pensa em falar. E os filósofos são conhecidos pelo muito pensar. Mas eles agora chamam Paulo e dizem: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição, como nós estamos fazendo aqui hoje. Em outro episódio, Atos 26, 24, ele estava fazendo a sua defesa diante dos imperadores. E de repente alguém falou assim, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco! Ei Paulo, você está louco? Vão dizer isso para você, você está maluco? As muitas letras te fazem delirar. Sabe o que são as muitas letras ali? A palavra de Deus. Você agora só quer saber esse negócio de Bíblia, o tempo todo Jesus, não sei o quê, porque, irmão, pessoas vão conversar com você, você fala palavrão e elas aceitam de boa. Mas tem pessoas que, se você disser para ela: olha, Deus te abençoe, elas ficam ofendidas. Ela fala: Deus abençoe você também. Ela se sente ofendida. Eu já passei por isso. Você fala: vai com Deus. Ela: fique com Deus também. Mas ela fala assim, tipo dizendo assim: quem é você para mandar eu ir com Deus? Quem é você para dizer Deus te abençoe? Olha só, as pessoas que acompanham novela, uma novela dura em média 6 meses. Ela todo dia ela sai correndo, ela não marca compromisso, ela tem que assistir aquele capítulo. Ninguém chama de fanático, ninguém. Você se converte, começa a vir para o culto uma vez por semana. Aí alguém te chama para um compromisso no dia de culto. Aí você diz assim: eu não posso, eu tenho um compromisso com a igreja. Fala: é? Então agora é só igreja. Muda para a igreja, meu filho. Virou fanático, tá louco, Paulo, você tá louco? Você fica com esse negócio de Bíblia aí, ó, por isso que a sua cabeça está assim. Fizeram lavagem cerebral em você. O que elas estão falando? Isso aqui é a crítica. Duvidaram da conversão de Paulo, vão duvidar da sua também. Criticaram Paulo, vão criticar você também. Perseguiram Saulo, vão perseguir você também. Mas você vai ficar firme. Você vai ficar firme. Eu declaro em nome de Jesus: você vai ficar firme. E quando você ficar firme, você vai subir de degrau. Você vai para o 3º degrau. E esse é o melhor degrau. Todos nós vamos chegar nele. Quem não chegou, em nome de Jesus. Amém. Qual é o 3º degrau, irmãos? O 3º degrau. Ok? Ok. O 3º degrau é o estágio do respeito. Uau, diga uau. Primeiro duvidaram, você permaneceu firme. Aí começaram a criticar você: maluco, coisa de crente, não sei o que e tal. Igreja é tudo maluco, crente é burro, é assim que as pessoas falam. E na crítica, vou te falar uma coisa: se você tem um compromisso de vir no culto, alguém vai criticar você. Pessoas próximas, tá? Não é gente longe não, gente próxima. Mas tem uma coisa que as pessoas realmente abominam e não vão tolerar. Todos olhem para mim. É no dia que elas descobrirem que você falar e dizer assim: eu me tornei um dizimista. Ah, rapaz, agora você mexeu com o vespeiro. Porque as pessoas aplaudem se você pagar 12 mensalidades para botar uma fantasia e desfilar na Sapucaí. Se você pagar 10 parcelas por um abadá para ir atrás de um trio elétrico em Salvador. Se você pegar dinheiro e investir no projeto Tamar para defender as tartarugas que estão em milhares lá. Você não pode nem mergulhar na praia de tanta tartaruga. A praia já virou dela, é a praia das tartarugas. O humano perdeu a vez. Nada contra elas, mas é muita tartaruga, irmão. Agora, se você disser assim: eu estou ajudando a obra de Deus, eu sou um mantenedor da obra de Deus, o pessoal fala: você está maluco? Eu nunca vou dar um centavo para a igreja. Mas dá para droga, dá para tantas coisas, dá para noitada, gastando dinheiro absolutamente. Quantas pessoas chegaram aqui e não tinham saúde e Deus as curou?
Quanto vale um casamento que Deus restaura, irmãos? Você sabe quantos casamentos chegaram aqui destruídos e foram restaurados? Quanto uma pessoa pagaria? Quanto que um pai pagaria para ter um filho liberto das drogas? Um pai que tem muito dinheiro. Vou contar para você lá em Curitiba. Os jovens estavam fazendo evangelismo. E evangelizaram um rapaz na rua. Um rapaz vivendo como mendigo. Oraram por ele. Ele se converteu. Foi no encontro, a vida transformada. E aí descobriram, ele era filho de um grande empresário do ramo imobiliário. E aquele jovem volta para casa lúcido, sem droga, usando crack, sem crack. E a família falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, pai, encontrei um jovem, são da igreja, eu agora vou ser cristão. O que o pai falou? Não me venha com essa história. É mais um. A família ficou firme. Ele ficou firme. A igreja tinha um prédio alugado. Só dando uma experiência para você. O pai dele é dono de uma grande imobiliária lá. Ele chegou lá para o pastor e falou, olha, eu já fiz tudo, tentei recuperar meu filho de tantas formas, mandei ele para fora do país. Ele, onde eu mandava, ele se envolvia com péssimas amizades, foi para a faculdade, se envolveu com droga, todo lugar que ele chegava. E meu filho agora está liberto. E eu soube que vocês nem têm prédio próprio. Eu tenho esse imóvel, esse terreno, escolhe um. Que a igreja escolher, eu vou dar. Pai. As pessoas não valorizam, as pessoas dizem que a obra da igreja é nada. Acha que esse trabalho não tem relevância. Mas só quem foi alcançado pela graça, quem teve um pai alcoólatra e viu esse pai sendo transformado, é que pode testemunhar para você. A mulher que lutou a vida toda com o marido, e aquele marido voltou para casa, e o casamento hoje está restaurado. Eu não sei se está aqui, um rapaz chamado Leonardo Serra está aqui hoje. Ele está frequentando o nosso culto aqui, mudou, recentemente casou. Esse rapaz se converteu lá em Realengo. A mãe dele foi no encontro, e no dia que a mãe dele voltou do encontro, o pai foi, só que ele chegou bêbado. Eu pregando e ele, pastor, eu concordo, eu discordo. E os irmãos lá tentando acalmar ele. Eu falei, traz ele aqui. Ele veio na frente. Quando começamos a orar por ele, ele vomitou, fez uma sujeira lá na frente. Os irmãos limparam tudo e tal. E aí depois que ele estava lúcido, ele foi para o próximo encontro. Deus transformou a vida dele. Um dia eu estou lá pregando, a mãe está com o filho do lado. Ela falou, pastor, ele quer falar com o senhor, que ele queria dar um testemunho lá na frente. Eu falei, você quer falar na frente? O que você quer falar? Ele falou para mim, e ele está congregando aqui hoje. Ele falou, eu queria dizer que eu nunca tive pai. E depois que meu pai voltou do encontro, eu descobri que eu tenho um pai. Ele disse, eu cresci vendo meu pai bêbado todos os dias. E hoje meu pai não bebe. E ele bebia todos os botequins ali, ele era conhecido. Ele levou todos os pingus para a igreja. Ele evangelizava, lembra dele? Ele falava assim, descobri algo que é melhor do que cachaça. Os caras falaram, eu quero. Eu falei, é mais forte, hein? Eu sou minha. É Jesus. Jesus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Que a gente tem que amar a obra, querer sustentar. Semana que vem é a semana de missões mundiais. Nós vamos levantar uma oferta para missões mundiais. Bem preparado, tá? E aí, eu vou te mostrar aqui um vídeo da nossa igreja lá no Paquistão. Um obreiro nosso estava saindo do culto. Um grupo cercou ele, deu tanta paulada nele, ele teve traumatismo craniano. A igreja mil para poder salvar a vida dele. Ele não lembra de nada, porque na primeira ele já caiu desesperado. E se vocês acompanharam o histórico da viagem missionária do pastor Luiz, vocês viram lá um dos garotos. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, que ele apresenta, que é comum isso lá tem escravidão, e a igreja compra por $1.200, à medida que as ofertas vão chegando. Famílias, $3.500, um pai, uma mãe, um filho. São as dívidas que eles contraem. São contratados por donos de fábricas de tijolos, trabalham em condições insalubres, pesam um cubículo ali, eles
subnutridos, mas carregando pó, entrando em forno, respirando fumaça, assim, muitos morrem. E a igreja está lá com mais de 300 membros. Quem sustenta essa obra? As nossas igrejas. Você que é dizimista, você que é ofertante. Então muitas pessoas, elas têm prazer de dar dinheiro para tanta coisa, irmãos. Eu já vi gente dar dissolutamente, a troco de nada. Tanta gente que perdeu dinheiro. Aí um dia Deus vem e transforma a vida do indivíduo. Ora, se o Senhor converteu o seu coração, Ele não converteria o seu bolso também? Por que o bolso, pastor? Porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você sabe, quando um homem começa a atrair uma esposa, a primeira coisa que ele faz, ele começa a botar dinheiro em uma outra mulher, o coração dele vai junto. Se você pegar todo o seu dinheiro e colocar num carro, seu coração fica num carro. Se você pegar todo o dinheiro e botar numa casa, seu coração fica naquela casa. Eu já ouvi uma pessoa dizer, eu mato e morro por esse carro, eu lutei para ter, e morreu. Morreu por causa de um carro. Entende? Então assim, não tem como você entregar a vida ao Senhor e não ter um coração de gratidão. Eu sou grato, o que eu puder fazer, eu faço. Eu sou um dos maiores investidores do meu próprio ministério, invisto, creio, que eu acredito nisso aí, na transformação de vidas. Entendeu? E quando Deus te planta num lugar, irmão, você também se torna participante. Você tem que ser uma coluna assim, ó. Coluna vai estar aí, vai sustentar a estrutura. Ah, pastor, eu vou em tal lugar, eu não pago nada. Eu falo sempre, se você não está pagando, alguém está pagando. Se você não está contribuindo, alguém está contribuindo dobrado por você. E a obra de Deus não é a obra de um homem. A obra de Deus é a obra de um corpo. É todo mundo participando. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantas pessoas que você gostaria de levar? Um irmão falou para mim, pastor, eu tinha 6 pessoas para levar, mas não pude levar porque não tinha dinheiro. Eu falei, se você tivesse, você levaria? Ah, levaria. Entendeu? Nós poderíamos fazer muito mais, irmãos, se cada pessoa se dispuser a contribuir. Mas quando você disser assim, eu entrego meu dízimo, entrego a minha oferta, as pessoas vão criticar, vão falar coisas ofensivas para você. Mas você permanece firme. E quando você permanece firme, você saiu do degrau da dúvida, da incredulidade, da crítica. E o terceiro degrau é o quê? Respeito. Respeito. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Deixa eu ler para você aqui o texto que diz em Atos capítulo 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. Ele secava, transpirava, secava o suor com o lenço, e alguém pegava aquele lenço e colocava em casa sobre um filho com febre, e a febre saía, sobre o endemoniado, o demônio saía, de tanta unção que havia nele. E aquele cara que todo mundo criticava, agora todo mundo queria ouvir, todo mundo queria a oração dele, todo mundo queria a bênção. Pastor, quando é que eu entro na fase do respeito? Olha para mim, vai chegar um dia que aqueles seus stalkeadores que ficam lá te seguindo e não curte, mas eles estão vendo. Daqui a pouco ele vai te chamar no direct e vai dizer assim, oi, tudo bem? Você ainda está indo na igreja? Ele sabe que você está. Ah, tá. Que dia que tem oração lá? Ah, tá. Ah, você pode colocar o nome do meu filho na oração? Primeiro sinal. Sabe aquela pessoa que você chamou tantas vezes e ela, não quero. De repente ela diz assim, qual é o dia do culto na sua igreja? Ah, é tal. Eu posso ir com você? Quer dizer que antes ela dizia, eu nunca vou colocar os meus pés lá. Agora ela está se convidando. Como eu tive pessoas que se ofereceram, falaram, vai ter encontro. Eu quero ir no encontro. Entende? As pessoas respeitam. Quando alguém chega para você e diz assim, fulano, eu estou precisando conversar. O que foi? Não, estou precisando de uma ajuda, queria desabafar. Ela quer seu conselho, porque ela sabe que você é uma mulher de Deus, sabe que você é um homem de Deus, sabe que você tem algo para acrescentar na vida dela. Então agora já não é mais crítica, já não é mais incredulidade, agora é respeito. Respeito à sua fé. Sabem que Deus fala com você, sabe que tem unção, sabe que tem autoridade, sabe que tem ousadia. E quando você chega nessa fase, meu irmão, aí olha só,
não é você querendo ir, são as pessoas te chamando, elas querem estar com você. Quando esses sinais começarem a acontecer, saiba que você mudou de estágio na vida. E algumas pessoas aqui já experimentam isso. Hoje eu recebo mensagem todos os dias no WhatsApp de pessoas que eu nem conheço. E as pessoas dizem assim: não, eu te acompanho, eu ouço muito as suas mensagens na internet. Eu já li um livro seu, eu queria um conselho. Eu recebo de todos os estados do Brasil, eu recebo mensagem de fora do Brasil, de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo conselho, pedindo oração. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já não estou mais naquela fase. Eu me firmei, eu criei raízes em Cristo. Tem uma pessoa aqui, seu Luiz Carlos, está em quadra, está aí, cadê ele? Que entrou aqui hoje? Cadê o seu Luiz Carlos? Que eu cumprimentei no início do culto. Está aqui? Está lá? Está aqui? Ele estava conversando comigo ali no início. Falou assim: não, pastor, quando vier a grande tribulação. Aí eu falei: irmão, eu espero não estar aqui, né? Falei com ele: eu espero não estar aqui quando isso acontecer. Mas o senhor vai morrer? Eu falei: não, vou ser arrebatado. Eu estou com essa convicção, tá? Sabe, irmão? Não estou nem esperando a morte, eu estou esperando, sabe, o rapto. Eu posso estar pregando aqui, de repente você vê só o paletó. Não, você vai estar junto também, amém? Alguém viu? O louvor também vai, o Leandro também vai. Os caçal baixo, pá! As cadeiras todas vazias, as pessoas passando, não tem ninguém, o prédio está aberto, não tem ninguém. O Senhor chamou, a igreja subiu, o arrebatamento aconteceu, glória a Deus, amém? Minha vida está firmada em Deus, a sua vida está arraigada em Deus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Diga: eu estou firmado, a minha fé em Cristo Jesus, para todo sempre, amém? Que a nossa fé é para agora e para a eternidade, amém, irmãos? Glória a Deus, dê uma